Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu tô aqui com a Gabi, que já vai se apresentar para vocês, e a gente vai bater um papo super legal sobre carreira em marketing, perfil de trainee e como tem sido as nossas experiências até agora, além de algumas dicas sobre preparação para o processo seletivo de trainee. Então, Gabi, vou passar a bola da vez para você, se apresenta, conta como que você veio parar aqui no trainee, sua formação, tudo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele Rezende, eu tenho 23 anos, eu nasci e cresci aqui em São Paulo e eu me formei em Relações Públicas na Belas Artes em 2023, em dezembro, e atualmente estou fazendo MBA em Marketing na USP. Então, atualmente na Nestlé eu sou trainee de Marketing, mas falando um pouco antes disso, eu trabalho desde o ensino médio, mas a área que eu tive mais experiência foi na área médica, então produzindo conteúdo e com marketing de influência. E depois eu fui para a indústria da beleza na Vela Company, e aí lá eu fiquei uns 3 anos mais ou menos. Eu comecei como estagiária de educação e terminei como analista de marketing na área de coloração. Então, apesar de ter feito relações públicas, eu fui me apaixonando pelo marketing, e essa questão de gerir toda uma marca, de lançar produtos e fazer campanhas adaptadas às necessidades do público, então eu adoro, assim. Como que você descobriu o trainee? Como que você teve o sonho de vir aqui? Cara, então, eu comecei a pesquisar sobre trainee, eu tava nessa fase de finalizar a faculdade, eu tava pensando como é que vai ser minha carreira, e achei na internet. Só que assim, a minha primeira impressão foi, é muito difícil passar, não tem como, pelo que eu vi, assim, a pessoa tinha que ter um monte de experiência, um monte de coisa. E aí depois eu fui vendo que não é bem assim, então na verdade eu nem acreditava que era possível, então eu me inscrevi só em 3 programas, um deles acho que eu nem classificava por causa de idade. E acabou dando certo. Então, o que me atraiu é muito essa aceleração na carreira que o programa proporciona, mas também essa parte de rotacionar em várias áreas. Então, quando eu era analista, eu sentia muita falta de, sei lá, conhecimento em trade, conhecimento mais em algumas partes de negócio, e o trainee daria essa possibilidade de poder rotacionar. Gosto bastante também, né? Essa parte de job rotation acho que é a minha parte favorita. Sim, também. Com certeza. E como que tem sido essa experiência do trainee até agora pra você? Quais rotações você fez? É intenso e desafiador, por um lado, então, ao mesmo tempo que a gente aprende muito da parte de técnica ali mesmo, então, várias áreas diferentes dentro do marketing, e além disso, a gente acaba tendo uma visão 360 do negócio, então, uma empresa tão grande quanto a Nestlé é muito legal ver a escala e como as coisas são organizadas. Acho que para a carreira isso é muito positivo, mas também acho que a questão de pessoas mesmo, a parte de soft skills, assim, no sentido de adaptar com diferentes times, diferentes tipos de gestores, então toda essa parte assim também é bem legal. Mas rotações, né? Então atualmente eu estou na 6ª rotação, talvez eu tenha 7. Em média eu acho que eu diria que são 6 a 8 rotações, né, no ano, no total do programa, que são 2 anos. Então eu comecei em Receitas Nestlé, que foi um projeto de inovação para fazer um app para empreendedores. Depois eu fui para a área de CMI, que é Consumer Marketing Intelligence, então uma área que cuida bastante de pesquisa, de insights, dados sobre o consumidor, e serve basicamente para suportar as decisões de negócio. Então eu acabei fazendo projetos de pesquisa para várias BUs, também passei por branding na promoção corporativa, e tive no marketing de 3 marcas ou BUs que a gente chama aqui, né, que são unidades de negócio, que foi Image, Nescafé, e agora eu tô em Cereais Família. E além disso teve projetos extras, assim, que não vou entrar em detalhes, mas que foram paralelos às rotações. E aí eu não sei se eu acho que talvez tenha mais uma aí. E depois a vaga final, né, uma posição de coordenação ou especialista. Que legal, bom que você conseguiu realmente ver um 360 de áreas muito diferentes, desde áreas mais de dados, como CMI, outras mais de construção de marca de produto, né, achei super legal. E teve alguma rotação que você olhou e te surpreendeu positivamente, ou que você olhou e falou, nossa, isso vai ser super desafiador, enfim, como que foi? Então, a gente sempre entra com medo. Acho que no início eu entrei com muito medo, falei, o que se espera de um trainee, como são os projetos, mas a gente vai acostumando, a gente aprende a se adaptar. E acho que as rotações foram mais desafiadoras no início, foram as marcas realmente, apesar de eu ter experiência com marketing, assim, aqui na Nestlé acaba tendo um escopo muito grande, então desde cuidar, sei lá, de campanha, de lançamento de produto, de acompanhamento de resultados do negócio. Então acho que essas áreas assim da BU em geral foram mais desafiadoras de sair da zona de conforto, mas cada um foi um projeto diferente, então varia bastante. Legal. E
teve algum projeto que te marcou em especial, que você olhou e falou, nossa, isso aqui tá no meu coração, assim? Ai, com certeza, sempre tem, né? Mas eu amei o projeto de branding em promoção corporativa, que foi a promoção Faz Beber Bem, então era em parceria total com o Big Brother. Então foi uma campanha bem intensa, desde gravar a campanha mesmo, ou acompanhar como seria o desdobramento da promoção nos pontos de venda, mídia, até a parte de regulamento ali, foi bem 360. Eu aprendi muito, né? Porque acaba envolvendo todas as marcas da companhia, e são muitas, e é muito trabalho, mas foi muito gratificante. Então, teve também no São João de Caruaru, que eu fui com o Nescafé, a Gabi tava lá também, que é basicamente o maior São João, assim, do Brasil, e atrai muita gente, são 4 milhões de pessoas, muitas marcas, é um festival realmente que dura o mês inteiro, e aí a gente faz ativação tanto no ponto de venda, quanto no evento em si, faz conteúdo para as redes sociais com influenciadores, planeja o evento, um stand lá, brindes, muita coisa, bem divertido. Que legal. Uma coisa que eu gosto muito aqui do trainee da Nestlé é que às vezes muitos trainees passam pela mesma área, tem projetos muito similares, né? Então, da promoções corporativas, eu lembro que eu já ia te perguntar várias coisas que eu passei por lá. A rede de trainee é incrível, eu acho que é um dos maiores fortalezas que a gente tem, né? Que a gente acaba conversando com muita gente, tirando dúvidas, e às vezes a pessoa, eu fui trainee anos atrás, aí só por a pessoa já ter passado por isso tem uma abertura, né? Sim, é super legal, eu gosto muito também. E aí, vamos bater um papo agora falando sobre perfil de trainee. Você acha que tem um perfil de trainee? Você sentiu isso durante o processo seletivo, ou agora que você já tá aqui dentro? Olha, eu acho que o perfil de trainee é muito variado, no sentido de você pode ter vários cursos de formação, idades diferentes, eles querem essa diversidade para dentro das empresas, mas em questão de comportamento em geral, eu acho que tem algumas características, assim. Então tem que ser um perfil mais proativo, criativo, que gosta de propor soluções, assim, e questionamentos, e também tem que ter essa vontade, essa adaptabilidade para passar por diferentes áreas em um curto período de tempo, assim, projetos intensos. Mas se você está dentro desse perfil e se você topa esse desafio, acho que o escopo é bem grande. Então eu já vi gente que acabou numa vaga de marketing, se formou em direito. Então isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Então acho que é realmente a vontade de fazer acontecer é o que faz a diferença, né? Ser curioso e perguntando as coisas. Tem muita gente realmente que não está na área de formação e atua, então eu sou um desses casos que fiz engenharia química e trabalho agora com marketing, então eu acho que vai muito do seu interesse e eu acho muito legal que o programa de trainee daqui é muito vivo, né? Então ele vai se adaptando muito ao que você gosta, assim, eu gosto muito disso. E aí, falando de marketing especificamente, você achou que tem algum perfil específico do trainee de marketing que você viu em você, nas outras meninas que são suas pares, nas anteriores, enfim, o que você acha? Eu acredito que tem diferentes tipos de marqueteiros, então tem gente que vai ser melhor com dados, insights, outros que vão ser mais com essa parte criativa, outros que vão focar mais em growth e performance. Então, cada um tem seu superpoder, digamos assim, eu acho que você deve investir nisso. Mas, em geral, é ter esse olhar assim, para o consumidor, para o mercado, estar sempre atento às tendências e saber perceber isso. Para tanto no processo seletivo, mas quando você está numa posição ali de fato, né? Você sente que para marketing tem algum diferencial que seja específico, alguma coisa técnica ou criatividade, comunicação, que você olha e fala, isso é um must have, assim? Acho que um must have não, assim, é mais sobre você ter você gostar de marcas, você gostar de trabalhar com branding em geral. Acho que um diferencial é essa parte de negócios, essa visão mais analítica. Mas também o trainee, ele não tá buscando um profissional pronto, né? Tanto é que pega gente que acabou de se formar e tudo mais. Então, é isso. Cada um vai ter ali um superpoder que pode acabar ressaltando no momento de processo seletivo, mas acaba sendo mais diverso. E aí, voltando um pouquinho no tempo, vamos falar sobre preparação para o processo seletivo. Como que foi para você essa época, esse período? Eu fiquei muito maluca, assim, mas eu fui me preparando conforme as etapas iam surgindo. Porque se você tá na fase de vídeo e você já tá pensando na dinâmica em grupo, você vai ficar maluca. Então, eu fui fazendo aos poucos. Então, falando mais ou menos que foi o processo da Nestlé, que é muito comum a outros processos, geralmente tem a fase de testes. Então, eu busquei ver exemplos e aplicações de outros testes para trainee, para me familiarizar um pouco. Depois, na fase de vídeo, uma coisa que me ajudou, assim, foi ver vídeos de outras pessoas no YouTube. A Gabi tem o dela também, inclusive. Isso ajuda você ver como que as pessoas se comunicam e tudo mais.
E eu acredito que a partir da fase do vídeo você já começa a definir seu pitch, né? Que é como você vai se apresentar, o que você vai ressaltar da sua trajetória. Então, nesse momento, já é bom você começar e já pensar em autoconhecimento, fazer perguntas para si mesmo do que você pode ressaltar da sua trajetória. E aí, depois, nas dinâmicas, você tem que repetir o pitch, né, que é o que eu já falei. E aí, na parte das dinâmicas em grupo, eu busquei pesquisar bastante sobre a empresa e a marca a fundo para ter um embasamento na hora de falar. Mas também buscar fazer uma lista de cases e possíveis soluções ali para já propor na hora, temas de campanha, porque eu imaginava a marca e isso ajuda ali a você já ter algo mais estruturado de cara. E na entrevista, basicamente uma lista de perguntas e respostas gigantes para você estar preparado e não ser surpreendido com nenhuma pergunta e não ter que ficar pensando muito. Nossa, acho que eu fiz exatamente também a mesma coisa. O ChatGPT ele gera uma lista de perguntas padrão ali de entrevistas. Acho que é legal deixar mapeado já uma história que você vai contar pra cada uma. Mas essa dos cases, gostei da dica, eu também não cheguei a fazer. A minha ideia acabou sendo escolhida nos dois das dinâmicas, porque eu acho que eu já trouxe uma coisa mais amarrada, completa. E o pessoal tava muito pensando, então isso destaca. Isso traz uma agilidade, assim. Que legal. E teve alguma etapa que você olhou e falou, nossa, acho que essa foi a mais difícil pra mim? E por quê? Acho que as das dinâmicas em geral, mas, por incrível que pareça, ela foi mais fácil do que eu achei que seria, porque eu tava esperando uma coisa de outro mundo. Achei que seria algo extremamente difícil, que o case seria super ultra complexo. Por causa da Nestlé não foi tanto, acho que eles olham mais o comportamento e ali a interação. Mas, assim, essa parte de case é muito sobre você estar ali esperto, saber observar a interação com os colegas e saber a hora de falar. Então, por incrível que pareça, se você estudar um pouquinho, alguns termos técnicos ajudam também, e pensar no case, ele flui melhor do que imaginado, assim. Eu acho que pra mim também foi a dinâmica, eu fiquei super nervosa. Nossa, eu fiquei demais. Imaginei um bicho de 7 cabeças, foi a primeira dinâmica que eu fiz na vida. Eu também. Então eu fiquei muito nervosa. No fim das contas também achei mais tranquilo do que eu tava esperando. O case de fato ele é simples, mas trabalhar ali com a galera na hora que eu acho que é a parte difícil. 12 pessoas, 40 minutos. No caso. Isso é caos. Mas de resto, realmente o case não é tão complexo assim. E eu me lembro que na nossa primeira dinâmica, não sei se você vai se lembrar que foi com Leite Moça, a gente teve que fazer um pitch junto com uma pergunta surpresa. Como que você se preparou pra isso? Porque eu fui pega completamente de surpresa, não estava preparada, morri de nervosismo, assim. Então, eu basicamente tinha um roteiro ali de pitch, que é um pouco parecido com o que você faz no vídeo, que você vai repetindo ao longo das etapas. E aí eu busquei também ver possíveis perguntas que eles podiam perguntar, ter essa lista de perguntas e respostas e seja o que Deus quiser. Então era 1 minuto e meio eu adaptei meu pitch e os outros 30 segundos eu deixei pra pergunta. E foi meio que isso, assim, jogo de cintura, né? Nossa, pra mim foi total também. Quando eles falaram que ia ter isso e eu não tava preparada, eu fiquei... Abalou o meu frágil mundinho, porque eu fiquei bem nervosa. Mas, no fim das contas dá certo, acho que é manter a calma mesmo e... E na minha opinião, acho que conta mais a dinâmica do que o pitch, tá? Eu acho, assim, acho que o que fica boa ali na memória das pessoas é como você interagiu, que acho que estão mais avaliando. Sim, eu acho que dos pitches que eu ouvi também, me lembrava de, sei lá, 1 ou 2, assim, muita gente, eu acho que o que conta é a dinâmica, que dá pra ver claramente quem se destaca, a gente avaliou, né? É verdade, então dá pra ver. E você, como avaliadora, nesse último ano que você teve, o que você sentiu quando você estava vendo? O que você buscou avaliar um candidato? Eu acredito que essa posição que a pessoa tem de ali estar liderando o grupo, organizar, isso é uma dica muito boa. Então, se você puder ter essa posição de gestão ali de tempo, de como que vocês vão votar na ideia, como que vai ser a organização. Também, se a pessoa sabia escutar os outros, então isso é até uma dica de você ouvir, perguntar, você tem experiência nisso, o que você acha? E também, o que me afastou de alguns candidatos, assim, é quando a pessoa acaba se impondo de uma forma muito agressiva ou não ouvindo os colegas, tentar convencer, não a partir de fatos, e sim de uma maneira mais rude, assim. Então, é isso o principal. E saber falar, né? Eu acho que nessa dinâmica você não pode falar muito sem ter, e nem falar pouco, assim. Acho que se você vai falar, não fala só porque eu tenho que falar aparecer, mas sim tem que ter ali um motivo, porque as pessoas percebem quando você tá só enchendo linguiça. Acho que foi o principal também, quando eu tava avaliando esse ano, me incomodou algumas coisas, tipo, pessoas realmente impondo
opiniões sem trazer um porquê, eu acho, interrompendo muito, foi uma coisa que também me gerou incômodo. Bom, e aí pra gente fechar o nosso bloco aqui, eu queria te perguntar qual dica você vai dar pra quem vai prestar o processo seletivo desse ano, em todas as etapas, assim, de maneira geral? Bom, o que eu tenho para dizer é busca esse período inicial de preparação, né? Eu comecei a me preparar acho que um mês antes do processo. E eu até cheguei a fazer uma consultoria, mas eu não acho que isso seja, assim, mandatório, um diferencial. Acho que a maioria das pessoas que passaram não fizeram. Tem muito material no YouTube, no TikTok, que vocês podem se aprofundar, inclusive o canal da Gabi. Mas o que eu diria, assim, de dica saiba valorizar a sua história. Não é porque você não tem que ter intercâmbio, faculdade X, Y, Z, já tá trabalhando na área, ser analista e não estagiário. Eu acredito que é como você conta as suas histórias. Então, eu falei muito de projetos que eu propus ali no trabalho ou algumas coisas da faculdade que você pode ter participado. Sobre como você conta e trazer não só, eu fiz isso e passei por isso. Não, é trazer o que essa experiência trouxe de aprendizado e moldaram quem você é hoje. E conectar isso com o diferencial da empresa, os valores da empresa. Então, se você vai fazer uma entrevista para um banco e para uma empresa mais sustentável, digamos assim, não é para você mudar de personalidade, mas talvez você falar características, ressaltar experiências diferentes. Então, saber moldar isso, como você vai agregar naquela empresa e como que essas experiências que você teve te tornaram quem você é hoje, que tornam um candidato perfeito para ser um trainee. Então, acho que essa parte de storytelling que você vai ter que ter em todas as etapas. Então, na entrevista, nas dinâmicas, tudo você vai ter que repetir. Então, foca em montar essa história de uma maneira bem legal, o storytelling, que acho que é o principal. E das dicas das demais fases do processo foi o que eu falei, assim, eu fui falando mais por etapa. E acreditem em você. Eu fiquei muito doida da cabeça, assim, ansiosa. Antes de cada etapa, eu ficava aguardando o resultado. E no final, não é um bicho de sete cabeças, assim, eu percebi, né? E vai tentando, tem muitas empresas legais, você pode ir se inscrevendo e vendo qual se encaixa mais com o seu perfil, né? Total, eu acho que não podia concordar mais também, principalmente nessa parte de adaptar o seu storytelling para quem você está contando a história. Tem às vezes experiências que são super relevantes para você, mas naquele momento outras coisas fazem mais sentido. E também acho que é super legal de reforçar que não existe um candidato perfeito para a posição. Eles têm ciência de que trainee não é um super-herói, assim. E foi o que a Gabi falou também. Eu, por exemplo, não passei também um ano estudando para isso. Quando eu estava aberto o processo, eu já olhei e falei, puxa, tá quase nos últimos dias, vou me inscrever. Então, eu acho que existe sim uma grande preparação, mas talvez não uma preparação de muitos meses, uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, realmente. Então, acho que é super possível, apesar de ser muito concorrido, enfim. E acho que vale super a pena. E uma coisa também, nas entrevistas, se você já souber pelo invite, ou enfim, você já supõe quem vai ser a pessoa que vai te entrevistar, geralmente é um perfil de alta liderança, olha o LinkedIn dessa pessoa, se a pessoa já deu entrevistas, matérias, porque aí você consegue saber temas que são interessantes ali, que a pessoa se importa. E você pode mencionar esse tipo de coisa, também olhar cases não só da empresa, mas do mercado também. Isso foi uma coisa que me perguntaram, então ajuda bastante. E aí, como mensagem final pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que mensagem que você deixa pra quem vai... Bom, quem já se inscreveu, na verdade, porque as inscrições já estão fechadas, mas pra quem tá participando do processo seletivo desse ano? Bom, eu diria que você tem que confiar em você, então saiba contar a sua história e contar ela com autenticidade, isso que vai te destacar, e saber contar como os desafios te moldaram, assim, acho que isso é o principal, você transmitir essa autenticidade no processo. Totalmente. Realmente, apesar de não ter um perfil de trainee, eles buscam quem a gente é e o que a gente agrega, né? Eu acho que super. Totalmente. E é isso, muito obrigada por ter participado do nosso podcast, Gabi. Espero que os nossos insights sejam valiosos para vocês. E boa sorte, se precisarem, nos chamem, né, no LinkedIn. E estaremos super felizes de conversar com vocês. Muito obrigada mais uma vez, Gabi. E um beijo, tchau!